Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Melo, de Língua Portuguesa, do curso de Alternativo. E hoje a gente vai estar trabalhando um assunto bem pertinente na prova do Enem, que é a intertextualidade. Para início de conversa, a gente vai falar o que basicamente a gente entende por intertextualidade. Então, para a gente começar essa, essa discussão, a gente vai precisar pegar as palavrinhas o que eu chamo de palavra-chave, né? Mas que vão estar dentro da palavra intertextualidade. A gente tem inter e depois a gente tem texto. A ideia de inter é a ideia que a gente tem de entre. Então a gente pode tirar daí entre textos. A ideia é que a gente vai ter ao juntar alguns textos. E essa junção que eu tô tratando aqui agora é a questão do arcabouço que vocês precisam ter para conseguirem fazer essa relação. A grande questão da intertextualidade, ela está ligada à necessidade de haver um arcabouço pré-sociocultural para que você consiga, na hora do Enem ou diante de um texto do cotidiano mesmo, fazer essa relação, tá bom? E nessa questão da intertextualidade a gente vai ter 4 elementos, que vai ser a paráfrase, a epígrafe, a paródia e a citação. Eu vou começar aqui falando primeiramente sobre a paródia. A paródia, ela vai estar relacionada à questão da utilização de elementos irônicos e críticos e reflexivos para conseguir fazer uma relação com o leitor de raciocínio de reflexão. Né? Então eu vou estar utilizando um elemento, eu vou estar criando um texto, pegando um outro elemento, pegando um outro texto, trazendo para o meu, criticando aquele elemento de uma forma irônica para conseguir traçar uma mensagem, tá bom? Eu vou utilizar um texto da literatura aqui para vocês, mas depois eu vou estar utilizando alguma coisa mais do cotidiano. Então aqui a gente tem aqui no texto base a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que fala: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam com a margelá. E a gente tem uma paródia do Oswald de Andrade chamada Canto de Regresso à Pátria, que utiliza como base a Canção do Exílio para criar um outro texto. Então ele fala assim: a minha terra tem palmeiras onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Vocês conseguem entender? Então você, aluno, já entende que você precisa ter já em mente a Canção do Exílio na hora de ler esse texto, para conseguir fazer essa relação, tá bom? E a paródia no cotidiano que a gente vê bastante é naquele canal do YouTube, o Porta dos Fundos. E nele vocês conseguem ver exatamente o que é a utilização de elementos extratextuais para o próprio texto, para conseguir fazer uma relação de crítica e ironia. Então a gente pega, por exemplo, elementos da conjuntura política e traz para o nosso texto e acaba fazendo uma certa ironia, criticando, né? Então a gente tem na paródia esses elementos. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto, reafirmando o sentido do texto citado. Então eu vou tratar aqui de alguns ditados que são conhecidos por vocês, que, por exemplo, é melhor se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez. Quem nunca escutou isso, né? E o texto ficaria parafraseado assim: é melhor acordar de ressaca do que dormir na vontade de beber, né? Então a gente tem essa relação e a gente precisa ter, como eu falei, esse conhecimento prévio para a gente conseguir fazer essa relação. A epígrafe e a citação, elas são elementos bem parecidos. Elas vão ser utilizadas, a epígrafe e a citação vão ser utilizadas de uma maneira integral, entre aspas, só que em contextos diferentes. Enquanto a citação vai ser utilizada mais para reafirmar de uma certa forma algum pensamento, por exemplo, em um artigo, que você vai utilizar de um outro teórico para reafirmar o que você está falando, você vai pegar aquilo na íntegra e vai colocar lá e depois vai contextualizar com a sua opinião. A epígrafe vai ser utilizada no início de textos, imagéticos ou não, para conseguir contextualizar aquele texto. Então, por exemplo,
em um filme que começa falando sobre um poema de algum autor que tem a ver com o filme. Então a gente tem esses dois elementos conversando entre si. Só que o poema vai estar introduzindo de uma forma a contextualizar sobre o que aquele filme trata, o que aquele início de filme está falando. Enquanto a citação ela vai servir na contextualização direta, né, para traduzir e conversar com o seu pensamento, a sua filosofia, o que você acredita que seja verdade real. A exemplo do artigo que eu acabei de falar. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero ter contribuído bastante com o conhecimento de vocês, com o estudo de vocês hoje. Não se esqueçam de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, darem aquele comentário bacana, tá bom? Muito obrigado.